a Folha de São Paulo tem um idiota mor. O Globo falou, preciso também ter um idiota mor. O idiota da Folha de São Paulo, vocês sabem que é o Pondé. O Globo, o jornal Globo, ele está se esmerando, cultivando, polindo o idiota mor deles, que é o Merdal Pereira. Então tem a Cuca Pondé e, do outro lado, o Merdal Pereira. O interessante desses caras é que o próprio jornal, às vezes, é obrigado a colocar em manchete aquilo que efetivamente acontece. E desmente esses comentaristas todos os dias. Hoje é o dia do Merdal Pereira. Ele está lá escrevendo no Globo que só um cavalo de pau na economia pode salvar o país. Um cavalo de pau, ou seja, uma mudança drástica. O que ele entende de economia? Sabe o que é economia para ele? O mercado financeiro. Isso é economia para ele. Ou, em outras palavras, o lema do mercado financeiro: governo não pode gastar. Num país como o nosso, em que todas as iniciativas empresariais que nós temos, desde o Brasil colônia, são sempre iniciativas governamentais, o empresariado só é puxado por isso, ele não toma iniciativa por ele mesmo. Quando você deixa o país ao sabor do mercado empresarial, ele não empreende. Num país com essa tradição, ele quer deixar as coisas ao sabor do mercado, para não acontecer nada. Aí, este governo, que ele quer que sofra um cavalo de pau, esse governo, do lado da coluna dele, no jornal, na manchete, tá lá, Brasil volta, né? Não é que volta a ser um país de classe média. Em outras palavras, a IBGE constata que nós estamos com uma população de classe C, acima de 3,5, de 3,5 salários. Salários não, 3,5 reais. Você pode dizer, bom, mas então um cara que ganha 3,5 é classe média, um cara que ganha 15 mil é classe média, um cara que ganha 25 mil ainda é classe média? Sim. É por isso que no Brasil, no IBGE, não se fala só em classe média, se fala em classe A, B, C, D, né? Mas o certo é, a maioria atingiu do C para cima, o que faz com que o país não tenha mais a classificação de um lugar com miséria, com pobreza. Nós tínhamos voltado ao índice a pertencer aos países com um índice de pobreza maior do que o de classe média. Nós havíamos voltado. E agora retornamos ao patamar onde a classificação implica em ter uma população, na maior parte, de classe média. Desmente em dois anos. Em 2 anos de governo Lula. Se você vê o que foi feito, é muito pouco, gente, para dar esse salto.
O Brasil é um país que quando há a política normal, ele já empina a cabeça. Não precisa nem ter uma, né? Bastou ter a administração comum, bastou voltar a ter os ministérios que tinha, bastou voltar a ter a reconstrução das políticas sociais normais e os investimentos normais. E o país já empina a cabeça. Mas ali do lado, Merdal Pereira, ele não compreende. É interessante isso, né? Que o cara não seja capaz de ler o próprio jornal no qual ele escreve e olhar aquilo e ver, não, pô, alguma coisa tá errada no que eu escrevo, porque eu quero que dá um cavalo de pau, e a não ser que ele entenda a economia como uma ciência que não deve servir a população. Ela deve servir aos interesses do próprio mercado. E há muita gente que entende economia assim. Parece um absurdo para você, né? Parece um absurdo para você, para mim, mas tem muita gente que entende uma série de coisas voltadas não para o bem-estar geral. Muita gente entende. Muita gente olha e fala assim, caramba, tá me incomodando tal coisa. Só que eu não percebo que a tal coisa que tá me incomodando, ela não foi feita para me incomodar, ela foi feita para o bem-estar geral. E é isso que eu não tenho em vista. Eu não consigo olhar pelo viés do bem-estar geral. Eu só olho pelo meu incômodo ou desincômodo pessoal. Eu não estou apto ainda para entrar no estágio daqueles que olham pela perspectiva maior, pela perspectiva da polis, da cidade, da política. É exatamente isto que uma parte dos economistas olha. Eles olham o cálculo. Ah, como é que está o cálculo? Está tendo inflação acima da meta. Isso vai corroer os salários. O próprio trabalhador será aquele que perde mais. Eles ameaçam. Só que esta inflação acima da média, ela está prevista, porque a média é 4,5 e ela foi para 4,77. O aquecimento da economia proporcionou um pouco isto. Mas não é o aquecimento da economia que proporcionou um pouco a inflação passada da meta. Os estudos têm mostrado que a nossa inflação é uma inflação de custo. Para produzir as coisas na cadeia de produção, falta políticas ou falta elementos. Eu já dei várias vezes o exemplo de que inflação é algo setorizado. Aumenta o preço do tomate. Aí você vai ver, é problema climático. Mas espera aí, não era no passado. Então o clima está problemático. Aí nós não estamos querendo notar. É problema de trânsito. Ei, espera aí, nós temos gasolina, no entanto nós importamos porque não temos refinador? É um problema de safra. O governo teria que ter comprado tomate para pôr tomate na mesa agora. Então é um problema de política. Veja quantas coisas podem computar para o preço de alguma coisa subir. E ele, no cômputo geral, dá a inflação. Agora, precisa ver se tomate está na mesa do trabalhador, da pessoa mais pobre ou não. Porque se não está, é uma inflação de rico. Agora, se está
está pesando no trabalhador, tem que ter todas essas políticas. Subir juros para desaquecer o mercado, para não ter inflação, esta é a política da ciência da economia que não visa a população. Então, se o Merdal Pereira pensa por aí, ele nunca vai poder entender a manchete do jornal dele, que mostra que nós melhoramos de vida. Isso é um dado simples, não é difícil fazer o cálculo. Não é difícil entender isso que eu estou falando. Agora, é difícil o Merdal Pereira entender. Daí o nome dele, né? Merdal Pereira. É uma coisa complicada, gente, que tá se generalizando e a gente tem que cortar. É esta ideia de que nós estamos no mundo para ou sofrer ou ser feliz individualmente, às custas dos outros. Essas duas ideias, elas não têm cabimento, né? A primeira é absurdo, nós estamos no mundo para sofrer. Essa é uma ideia de origem religiosa, né, que joga uma culpa tremenda sobre as pessoas, não tem muito sentido. A outra tem sentido dentro de uma perspectiva liberal. Eu estou no mundo para me sobressair, às custas dos outros. Ela é de uma perspectiva liberal, só que ela tem uma contradição aí, né? Quando os liberais falam, eu estou no mundo para sobressair, não é à custa dos outros. Esse que é o problema. Por quê? Porque se os outros passarem, né, a ficarem piores quando eu melhoro, logo depois eu não vou melhorar. Por quê? Porque eu não vou ter sociedade para dizer que eu sou melhor. Aí você vira um Luciano Huck. Ah, compra uma ilha. Não tem sentido, gente. Você só é melhor se houver um mundo melhor para você viver, senão você não é melhor. Se houver poluição de praia, se houver crise climática, se houver falta de segurança, se houver desabastecimento de água e energia, se não houver escola e hospital para todo mundo, não tem sociedade. E aí aquela ideia de que você vai para um iate junto com o Gustavo Lima para passear com um bandido, não é melhorar de vida, é simplesmente esperar o iate voltar e não ter porto para ele chegar. Não ter mais o Brasil. E é isso que eles pensam. Não pode pensar assim. Imagine se todo mundo pensar assim. Eu estou convencido de que uma parte do empresariado brasileiro não sabe administrar mais. Perdeu a mão. O mundo financeiro está há 40 anos vigorando. De modo que nós não temos mais aquilo chamado que era o capitão de indústria. A maioria daquelas pessoas que a gente chama de empresário, eles não têm mais nenhuma empresa de produção. A maioria deles está ganhando dinheiro já há 40 anos no mercado financeiro de juros sobre juros. Isso quando não é o caso deles produzirem apenas para poder financiar o próprio produto e ficar ganhando sobre juros. De modo que você perde completamente o vínculo com a produção, principalmente a partir do momento que todas as empresas viraram o quê? Sociedade anônima. Empresas que não se apresentam pelo produto, mas se apresentam ao mercado financeiro através de ações. E o próprio proprietário vendeu a sua empresa para todo mundo e para os CEOs com privilégio. Resultado, ninguém mais tem vínculo com o mundo efetivo, o mundo material.
E isso faz com que as elites não sintam mais o peso de ter que pagar o trabalhador, o peso de ter que limpar a privada da empresa, o peso de ter a empresa e, portanto, ter energia na frente da empresa. Vai se desvinculando, as elites vão se desvinculando do mundo material. E o próprio trabalhador também vai se desvinculando do mundo material, porque ele vai entrando para o mundo digital e a máquina vai substituindo ele. Esse é o capitalismo financeiro e maquinal, ou seja, digitalizado. Digitaliza-se a cidade, transforma ela numa fábrica social. E a fábrica fica mecanizada. O que a elite faz? Ela se desvincula da cidade. Ela passa a viver num plano da imaterialidade. Ela não tem mais vínculo com a cidade, então ela se desvincula da própria administração da cidade. Ela deixa a administração correr o barco, cai na mão do político que cair. De preferência, aquele que favorecer o último extrativismo da cidade, que é o mercado imobiliário. E o resultado é a completa perda de importância dos bairros, da arquitetura, da água, do esgoto, de todas as cidades. Antes, o problema da cidade era o capitalismo ter trazido o pobre rural para montar a favela. Agora o problema da cidade continua sendo esse, acrescentado de mais um. O rico saiu. E saiu para lugar nenhum. Ele saiu para o mundo digital. Ele não sabe, ele não tem mais nenhum vínculo. Ele compra ações e vende ações. Ele nem recebe mais das ações. Ele compra e vende. Ou seja, ele virou um vendedor e comprador de ações ou de papéis. Dívidas. Derivativos. E títulos do governo. Dólar também. O resultado é que diminui assustadoramente a responsabilidade das pessoas. Elas vão se desvinculando do corpo delas em relação à cidade. E o corpo delas então sobra. A hora que o corpo vira uma sobra, ele precisa de algum apoio para ainda achar que ele faz parte da alma, que ele faz parte do vivo. De modo a ampliação dos esportes radicais, o vínculo com a academia e outras coisas paralelas, por exemplo, a orgia. Diminui a responsabilidade com o corpo, e a responsabilidade com o corpo se torna uma sobra que tem que ser suprida por elementos artificiais ou pontuais. O imaginário da classe média que está crescendo é: o que é sair da classe média e ser rico? Bom, não é mais nada a não ser o quê? Conseguir eu também comprar alguns papéis, comprar algum título, fazer alguma aplicação para que eu possa ir nessa academia que o cara vai. Ou fingir que eu posso ir nessa academia que ele vai. Ou morar num condomínio que não é igual ao do rico, mas pelo menos é condomínio. Então tem condomínios de classe média. Perceberam? Muda a mentalidade também do trabalhador. O próprio trabalho já não é uma moralidade nessa sociedade. Isso é fruto, gente, de um país que está melhorando economicamente, mas ainda não sei se é a palavra, ele está imerso no capitalismo de plataforma, no capitalismo financeiro e integrado mundialmente ao neoliberalismo. Daí, né, a dificuldade das pessoas em
entender que a melhora de vida delas só vai continuar se a gente sair disso, senão vai ser uma melhora sempre sujeita a, né, a uma desresponsabilidade com a coisa pública e uma volta às políticas de contenção, porque é o que o Merdal está querendo, um cavalo de pau na economia. Se vocês entenderem o círculo dessa minha explicação, vai fazer sentido o que está acontecendo. Se vocês não entenderem, vocês vão ficar igual esse Merdal Pereira. E nós não podemos ficar igual o Merdal Pereira, porque ele não fala, ele zurra. Daqui a pouco a gente volta.